Olá, bom dia. Na nossa aula de arte hoje, nós iremos fazer uma pouco de retrospectiva sobre o que já vimos na unidade 2, teatro, levando em consideração que na primeira aula eu enviei um vídeo sobre a origem do teatro, né? Como vocês têm conhecimento, já foi feita a atividade. Depois eu coloquei outro vídeo abordando essa mesma temática, mas voltada para a como que ela acontece, como que é essa preparação do teatro. Nós conhecemos que o teatro ele tem os elementos de composição, que são os personagens, ou pode ser apenas um personagem, como nós podemos identificar aqui. Temos uma personagem atuando em cena, ou pode ser um grupo de atores, de personagens, né? E que esse grupo, esse único personagem no qual eles precisam de uma organização para que esse trabalho aconteça, né? E como nós somos conhecedores, pessoal, é muito importante que o ator ele se engaje de tal forma, ele se dedique de tal forma, tanto na questão das expressões faciais, quanto até mesmo da voz, para que a sua cena, o seu personagem saia de uma forma realmente desejada. Nós podemos ver aqui na primeira imagem, né, essa que eu já circulei aqui, que já identifiquei aqui para vocês, a atriz apenas com a roupa, você pode perceber que é uma roupa totalmente, digamos assim, esfarrapada. Já a segunda imagem, a gente pode perceber que é uma roupa de época. Com certeza essa cena trata de um período da monarquia, trata de um período mais rico, mais festivo, né? E é nessa perspectiva que a arte do teatro acontece, desde os adereços, desde os figurinos, tudo é de fundamental importância para que a arte do teatro aconteça. Aqui, pessoal, nós temos o diálogo entre realidade e ficção. De que modo o teatro ele faz uso desta realidade ou é tudo ficção? Nós temos aqui uma apresentação, né, desse ator que ele está com o braço erguido, esse braço aqui um pouco erguido, dobrado, né, digamos, mostrando a sua força, a sua garra, mostra exatamente a realidade de uma pessoa deficiente, a superação, até porque nós estamos vendo ele aí numa cadeira de roda. Já a outra imagem, né, como a gente pode perceber aqui, mostra um grupo, né, de mulheres. Estas mulheres estão também com o braço em uma posição semelhante ao ator que já foi visto anterior e que nós podemos perceber que demonstra, a gente pode perceber que demonstra uma outra realidade. Aqui já mostra que o braço que está aqui levantado não é o braço de mostrar superação, de mostrar força, de mostrar conquista. É um braço que esconde o seu olhar. É um braço que esconde uma realidade na qual é possível ser percebida na realidade dos adereços, né? Das roupas, das vestimentas e também da própria do ambiente em si. A gente pode perceber que é um ambiente que tem um uso bem simples, né? Faz uso aí desse pote de barro, dessas vasilhas, dessas canecas nas quais elas com certeza precisarão aí para tomar água ou outro líquido, né? A gente pode perceber, pessoal, aqui nesta imagem posterior, que as cenas do teatro, ela é usada, né? Elas são cenas para provocar uma reflexão. O teatro tem essa finalidade de trazer fatos desde um conto, desde algo que saiu nos telejornais e trazer para o palco
algo que venha impactar com aquele público no qual está ali prestigiando. Nós podemos perceber que esta cena desta atriz, né, é uma cena na qual ela está muito próxima ao público e ela está tendo esse contato, porque o teatro permite essa atitude, né, em que o ator entre em conexão com o seu público, ou que o público interaja, né, com o artista, com o ator. Então, essa é uma das características do teatro. Aqui, pessoal, nós temos uma cena teatral que ela demonstra aqui uma realidade dos povos, das mulheres ribeirinhas, essas mulheres, né, que a própria cena narra uma história na qual essas mulheres elas precisam, né, ter uma vida aí bastante sofrida, elas não precisam, elas têm uma vida sofrida e demonstra aí que é uma realidade vivenciada por mulheres, né, baseada numa história real, essas aí são as histórias reais, que foram vivenciadas por pessoas, né, da região amazônica, lá no ciclo da borracha, em 1879 a 1912. Vejam que retrata uma realidade dura de mulheres ribeirinhas e que na cena do teatro demonstra que elas eram colocadas dentro de é como se fossem condenadas, trancafiadas em celas no meio da floresta e que elas passavam o tempo todo lá enclausuradas e elas se petrificavam. E posteriormente, elas, uma vez no ano, elas voltavam à forma humana e elas se reuniam para festejar, né? E a bebida na qual elas utilizavam era o aluá. Era uma bebida fermentada de abacaxi, feita pelos indígenas na Amazônia. E aí demonstra o preparo dessa bebida, né? Aí você percebe que o teatro, ele narra, ele fala aí fatos reais, retrata a mistura da ficção com fatos reais, porque mostra como viviam as mulheres ribeirinhas lá no período do ciclo da borracha, que foi muito forte lá na região amazônica. E também, pessoal, a cena, né, seguinte mostra o espaço no qual ele foi, é um espaço real que foi transformado através do teatro. Aqui é uma cena, pode acontecer também em casarões, em prédios antigos. E esta cena, esse grupo aqui, o grupo de teatro 19, faz uso, esse grupo é muito comum de fazer uso de ambientes antigos, casarões, né? E também faz uso de museus, essa parte aí voltada mais para a questão da própria, o cenário em si, eles se utilizarem desse tipo de ambiente, né? Aí a gente pode perceber que nessa cena posterior também existe um ambiente que retrata aí um trabalho do grupo de teatro que fez uso de um ambiente lá na Vila Maria Zélia de São Paulo, e justamente o próprio ambiente você pode perceber que é um ambiente abandonado, né? O espetáculo ele traz o nome de higiene, né? Higiene com o I, primeiro I, aí com Y, porque retrata uma situação na qual esse ambiente ele está totalmente depredado, ele está abandonado. Aí a própria apresentação do espetáculo traz o título de higiene. Aí você pode entender, compreender o porquê desse título, né, desse tema. Aí, pessoal, também nós podemos
os próprios personagens, eles usam esse ambiente para chamar a atenção, para provocar no telespectador, não, no próprio público, o desejo de cuidar, de zelar por aquele ambiente que já foi tão importante, né? Que foi essa vila, uma das primeiras vilas a se desenvolver aí, lá na zona leste de São Paulo. Era uma vila que, digamos assim, foi fruto de um trabalho, né, que já iniciou aí há muito tempo, lá nos primórdios da história de São Paulo. Pessoal, aqui nós temos o teatro, né, uma cena de teatro misturada com o cinema. Nós sabemos que o cinema também é uma linguagem artística, mas ela se diferencia da linguagem do teatro porque o cinema ele precisa de o cinema precisa de um espaço mais, digamos assim, voltado para a parte em que os artistas recebem a sua parte, a sua fala e vai decorar, né? Ele decora em casa e chega ali no momento em que vai gravar a cena do filme e pronto, ali acontece o ensaio, ali acontece os contatos com os seus colegas de trabalho, diferente do momento em que acontecem aí as peças teatrais. As peças teatrais, pessoal, os artistas, eles passam meses em contato um com o outro. Eles têm essa possibilidade de construir e desconstruir as relações entre os personagens, o que fica legal, o que não está legal, o que precisa ser mudado, o que não precisa ser mudado. Então, o teatro, ele é mais imediatista, ele é ali na base do vamos ver, né? Quando a cena vai para chegar ao público, é ali o artista e as pessoas que estão ali presentes para apreciar. Diferente das cenas de um cinema, de um filme, porque as cenas elas podem ser reeditadas, elas podem ser gravadas, elas podem iniciar do meio ou do final, porque existe todo um trabalho após aquela gravação. Existe todo digamos assim, um preparo, uma edição de imagem diferente do teatro. O teatro, ele requer mais ensaio justamente por conta de não haver essa edição. Quando o espetáculo vai começar, é ali o grupo ou a pessoa, né, o personagem em si e o público mesmo, né? Não tem essa forma de fazer essa encenação. E é isso. O teatro, ele mistura a música, ele mistura o circo, ele mistura a dança, ele é um pouco de tudo. E o artista, o ator, a atriz, eles precisam ser muito bons no que fazem, porque nós sabemos que os erros podem acontecer. E como que esses personagens, esses artistas, eles se desdobram para fazer com que o seu público não perceba as suas falhas, o seu erro, né? Eles precisam ser realmente artistas de primeira linha. Aqui, pessoal, no capítulo 2, nós temos o teatro que transforma. Nessa primeira cena, nessa primeira imagem que vocês estão vendo, vocês podem perceber que os personagens aí, eles estão usando uma espécie de audioguia. Eles estão sendo guiados por áudios, né, que estão direcionando. Aí eles estão se posicionando no meio da rua, como vocês podem perceber, como se fosse uma praça, e aí eles estão se direcionando de acordo com os comandos. Aqui na segunda cena, você pode perceber que é uma espécie de uma espécie de pessoas, né, que foram convidadas para apreciar o espetáculo usando outros sentidos que não seja a visão. Eles estão fazendo aqui papel, né, de pessoas que são deficientes visuais para poder
explorar outros órgãos de sentido, né? Outros órgãos aí que possa realmente apreciar o espetáculo. Você percebe que, no caso, essas pessoas, né, estão aqui umas sérias, outras mais com a feição mais, digamos assim, mais espontânea, mais alegre. Aqui, pessoal, vocês podem perceber que não é só exatamente o ator, exatamente a atriz que faz parte do espetáculo, né? Faz parte da cena. Nós podemos perceber que existem várias pessoas envolvidas ali naquele teatro para que o espetáculo aconteça, para que as cenas realmente saiam de acordo com a perfeição desejada. Aqui nós podemos ver pessoas trabalhando, né, na iluminação, o diretor, podemos ver aqui pessoas trabalhando na maquiagem, podemos perceber diversos profissionais envolvidos para que o teatro realmente aconteça, né? Não só, pessoal, os personagens são importantes para a realização destas cenas, né, desse espetáculo, mas também todos aqueles profissionais envolvidos, né? Nós sabemos que não são o teatro acontece não porque os artistas estão ali para realizá-lo, né? A cena, mas também porque existe um grupo de pessoas envolvidas e dedicadas para que este teatro aconteça. Aqui nós estamos vendo, pessoal, a cena de pessoas, né, sendo preparadas para assistir um espetáculo, né? É como se eles fossem deficientes visuais e que eles pudessem apreciar o espetáculo. Como seria? Aqui são participantes de um curso de teatro realmente para se sentirem, né, como uma pessoa deficiente e se colocar no lugar do outro. Por isso que o tema desse capítulo 2 é justamente esse, né? Você percebeu aí que é o teatro que transforma. Aqui nós podemos perceber que está aqui voltado para os deficientes. A segunda cena já envolve pessoas deficientes se colocando no lugar das pessoas deficientes visuais. Aí você pode perceber que o teatro ele tem essa característica, né, de envolver a todos, de procurar transformar não só a parte social, mas o eu das pessoas, transformar também a percepção que as pessoas têm em relação aos deficientes. Por isso que esse nosso segundo capítulo, ele veio justamente tratar esse tema, o teatro que transforma. Aí nós temos aqui a parte da cidade, no qual ela é usada como cenário. De que forma este cenário pode ser transformado? Como que o artista, o dramaturgo utiliza o cenário da cidade para chamar a atenção, né? Aí a gente pode perceber que tudo tem um cunho de transformar, de fazer com que as pessoas se sintam parte e possam ser transformadas e transformar o ambiente no qual elas se encontram, tá certo? Essa última imagem aqui, nós temos como tema o teatro e o humano. Como que o humano se manifesta através do teatro? Como que o humano ele é exposto no teatro, né? Como que essa parte aqui, ela é direcionada? Vocês estão vendo que esses personagens estão criando rostos, né? Diferentes rostos. E aqui, pessoal, nós temos a parte em que a plateia tem contato direto com o próprio artista, né? A proximidade do palco com a plateia. Como que isso acontece? Existe uma interação legal? É possível disso acontecer? Aí a gente percebe claramente que a plateia se sente até mais motivada, mais envolvida com a cena quando ela está mais próxima do próprio artista, do próprio ator envolvido ali naquela cena.
Aqui, pessoal, nós temos o teatro e a tecnologia. Como que esse teatro, ele usa a tecnologia, né? Como que ele faz uso dessas tecnologias? Nós sabemos que as tecnologias estão presentes em todas as áreas do conhecimento e causam impacto direto sobre o modo em que nós vivemos. Isso é um fato real. E na arte também não é diferente, né? Como nos outros campos do conhecimento. Sempre os artistas utilizam de técnicas e de ideias que as tecnologias oferecem para descobrir novos caminhos, novas perspectivas, né? Deixar algo mais moderno, né? Então essa cena traz justamente esse uso dessa tecnologia no teatro, tá certo? Aí a gente pode perceber aqui, nessa cena seguinte, as, além do teatro, como que os artistas, como que o próprio teatro, ele se eleva numa condição mais além do que ali aquele palco. Ele pode ser transformado, o enredo, né, digamos assim, o próprio conteúdo do teatro, que eu já falei anteriormente, pode vir de algo tão simples do dia a dia, né, de um conto, pode vir de cenas, de acontecimentos do dia a dia, como que ele chega a ser transformado em um filme, né? Levando em consideração que o filme, o teatro torna os artistas ali mais, digamos assim, famosos, diferente do filme, que o filme, ele precisa acontecer, ele precisa vir, né, para poder, a partir da apresentação, a partir da exposição deste filme, é que os artistas passam a ser reconhecidos, né? E é esse o nosso conteúdo, falando justamente sobre essa perspectiva do teatro que transforma, não só a parte urbana, não só a parte da cidade, mas transforma mentes, transforma perspectivas, principalmente voltada para os deficientes, como vocês puderam perceber aqui, tá certo? Então, pessoal, esta é a nossa aulinha de hoje, né? E que nós iremos